paz de Deus, tudo bem com vocês? Então, eu estava morrendo de saudade de gravar receitas, mas foi meio apuradinho o meu retorno das férias. Os últimos dias meu esposo não passou muito bem e quando eu tô preocupada com ele, eu não fico inspirada para gravar vídeos, tá? Mas se Deus quiser, ele vai conseguir se recuperar novamente. Gente, eu já fiz uma massinha aqui, mas eu decidi gravar para vocês porque essa massa, todo mundo me pergunta: ai, como que você faz aquele pãozinho doce que fica aquelas voltinhas, né? É muito difícil, demora a crescer, a massa é diferente. Gente, não tem segredo. A massa que eu faço, eu faço pão caseiro e quando eu quero fazer aquele pãozinho doce, eu uso a mesma massa. Por quê? Vocês vão colocar, então vamos lá para a receita. Vocês vão colocar num recipiente, numa bacia, eu usei essa aqui. Eu coloquei, gente, 1 litro de água morna. Eu medi aqui na minha jarra medida, tem 500 ml, meio litro. Então eu mornei 2 vezes essa medida e coloquei aqui 1 litro de água morna. Aí nessa água morna, você vai colocar 4 envelopinhos do fermento seco para pão, ou seja, 40 gramas. Daquele sachêzinho, você coloca 4 envelopinhos nessa água morna. Aí você acrescenta 1 xícara de óleo, viu como é simples? E daí você coloca 1 xícara de açúcar e 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal. Então, olha, recapitulando os ingredientes: 1 litro de água morna, 4 sachês de fermento para pão seco, né? 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de sal. É só isso que vai, gente, nem ovo não vai nessa massa. Aí o que você vai fazer? Você vai mexer para dissolver aquele fermento que tá aqui, né? Depois que dissolver o fermento, para a massa não ficar com aquele cheiro e aquele gosto de fermento, você tem que mexer bem para dissolver. Às vezes eu até bato no liquidificador e volto aqui, mas você pode mexer, como eu fiz hoje, eu não bati, eu mexi. Aí você acrescenta nessa mistura o trigo. E o trigo é até dar ponto de massa de pão. Então, para 1 litro de água morna, vai mais ou menos uns 3 quilos de trigo, talvez nem isso, porque eu sempre abro pacotes assim. Então, o trigo é mais ou menos uns 3 quilos, até dar o ponto de massa de pão. Olha, eu mexi aqui, eu coloquei o trigo, mexi. E daí o que eu vou fazer? Eu vou continuar colocando o trigo para dar o meu ponto de massa de pão. Mas para esse vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausinha e eu volto mostrando para vocês o ponto da massa, tá? Mas a única coisa que eu vou fazer agora é continuar acrescentando trigo. Gente, o segredo dessa massa, não o segredo, o mais interessante é que você pode abrir ela na mesa, que eu vou mostrar para vocês depois. Você pode fazer a metade de pão caseiro, simples, um pão simples, e enrolar 2 pães, por exemplo. E a outra metade da massa, você vai abrir e vai colocar o recheio do pãozinho doce, que eu vou mostrar para vocês depois. Que também não é nada demais, gente. É margarina, açúcar e coco ralado o recheio. Então é uma massa que você usa para pão doce e usa para o pão caseiro, que fica excelente. É simples, prática, e eu vou voltar para vocês mostrando eu abrindo a massa e recheando, tá? Para não ficar longo o vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu like. E olha, eu amo muito vocês, eu amo fazer vídeos, né, para vocês, mas eu tô num projeto novo, né, de música, são os métodos novos que chegaram, eu tô me preparando, né, porque eu ensino para as meninas, eu dou aula, então tá meio corrido, mas sempre que eu for fazer uma receita para casa, eu faço para vocês também. Então já volto mostrando o ponto da massa, ok? Oi, gente, paz de Deus, tudo bem com vocês? Então, eu estava morrendo de saudade de gravar receitas, mas foi meio apuradinho o meu retorno das férias. Os últimos dias meu esposo não passou muito bem e quando eu tô preocupada com ele, eu não fico inspirada para gravar vídeos, tá? Mas se Deus quiser, ele vai conseguir se recuperar novamente.
Gente, eu já fiz uma massinha aqui, mas eu decidi gravar pra vocês, porque essa massa, todo mundo me pergunta. Ai, como que você faz aquele pãozinho doce, que fica aquelas voltinhas, né? É muito difícil, demora a crescer, a massa é diferente. Gente, não tem segredo. A massa que eu faço, eu faço pão caseiro e quando eu quero fazer aquele pãozinho doce, eu uso a mesma massa. Por quê? Vocês vão colocar, então vamos lá para a receita. Vocês vão colocar num recipiente, numa bacia, eu usei essa aqui. Eu coloquei, gente, 1 litro de água morna. Eu medi aqui na minha jarra medida, tem 500 ml, meio litro. Então, eu mornei 2 vezes essa medida e coloquei aqui 1 litro de água morna. Aí, nessa água morna, você vai colocar 4 envelopinhos do fermento seco para pão, ou seja, 40 gramas. Daquele sachêzinho, você coloca 4 envelopinhos nessa água morna. Aí você acrescenta 1 xícara de óleo, viu como é simples? E daí você coloca 1 xícara de açúcar e 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal. Então, olha, recapitulando os ingredientes: 1 litro de água morna, 4 sachês de fermento para pão seco, né? 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de sal. É só isso que vai, gente. Nem ovo não vai nessa massa. Aí, o que você vai fazer? Você vai mexer para dissolver aquele fermento que tá aqui, né? Depois que dissolver o fermento, para a massa não ficar com aquele cheiro e aquele gosto de fermento, você tem que mexer bem para dissolver. Às vezes eu até bato no liquidificador e volto aqui. Mas você pode mexer, como eu fiz hoje, eu não bati, eu mexi. Aí você acrescenta nessa mistura o trigo. E o trigo é até dar ponto de massa de pão. Então, para 1 litro de água morna, vai mais ou menos uns 3 quilos de trigo, talvez nem isso, porque eu sempre abro pacotes assim. Então, o trigo é mais ou menos uns 3 quilos, até dar o ponto de massa de pão. Olha, eu mexi aqui, eu coloquei o trigo, mexi. E daí o que eu vou fazer? Eu vou continuar colocando o trigo para dar o meu ponto de massa de pão. Mas para esse vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausinha e eu volto mostrando para vocês o ponto da massa, tá? Mas a única coisa que eu vou fazer agora é continuar acrescentando trigo. Gente, o segredo dessa massa, não o segredo, o mais interessante é que você pode abrir ela na mesa, que eu vou mostrar para vocês depois. Você pode fazer a metade de pão caseiro, simples, um pão simples, e enrolar 2 pães, por exemplo. E a outra metade da massa, você vai abrir e vai colocar o recheio do pãozinho doce, que eu vou mostrar para vocês depois. Que também não é nada demais, gente. É margarina, açúcar e coco ralado o recheio. Então, é uma massa que você usa para pão doce e usa para o pão caseiro, que fica excelente. É simples, prática, e eu vou voltar para vocês mostrando eu abrindo a massa e recheando, tá? Para não ficar longo o vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu like. E olha, eu amo muito vocês, eu amo fazer vídeos, né, para vocês, mas eu tô num projeto novo, né, de música, são os métodos novos que chegaram, eu tô me preparando, né, porque eu ensino para as meninas, eu dou aula, então tá meio corrido, mas sempre que eu for fazer uma receita para casa, eu faço para vocês também. Então, já volto mostrando o ponto da massa, ok? Então, gente, olha aqui como ficou a massa depois de crescida, ó. Bem crescidona, ela baixa, né? Massa crescida, mexeu, ela baixa, né? Aí você vai colocar na mesa e você vai separar, ó. Dessa massa, eu vou separar duas partes para eu moldar pão caseiro, simples, sem recheio, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui, ó. Então, aqui vai dar 2 pães simples, sem recheio. Vou botar aqui na bacia por enquanto, ó, 2 pães. Vou deixar aqui coberto até que eu
Porque o que eu quero mostrar pra vocês é como eu faço o pãozinho doce. Lembra que eu falei? Então, dessa mesma massa que eu faço o pão caseiro, você usa ela pra fazer o pão doce. É muito simples. Ó, gente, eu vou passar farinha aqui na mesa que daí não gruda. Ó, eu tô usando, improvisei um litro aqui, ó, porque o meu rolo de esticar massa, meu Pedrinho quebrou ele. E daí eu improvisei 1 litro, que eu uso só pra isso. Então, ó, enfarinhei a superfície. Essa massa, eu vou abrir ela, tá? Vou abrir, vou tentar fazer rápido aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo pra vocês assistirem. Tem gente que não gosta de vídeo longo, né? Não tem paciência, adianta o vídeo. E daí não é legal, né? Então, a gente vai procurar fazer vídeos que não fiquem tão long. Ó, então, após eu abrir essa massa, ó, vou deixar ela bem fininha, tá? Vou deixar bem fininha. Daí, olha só. Abri toda ela. Ó, deixei fina. Porque agora que eu vou rechear. Então, o que eu vou fazer? Você vai usar margarina. Eu peguei um pote aqui que já tava no final, ó. Tem um pouco de margarina ainda. E daí, gente, você vai... geralmente, para fazer bastante pãozinho, você usa 500 gramas de margarina, um pote cheio, tá? Eu vou usar esse mesmo pote como recipiente, mas você vai colocar 500 gramas de margarina e... não é trícara, açúcar, 500 gramas de margarina com 1 xícara de açúcar e o coco ralado, tá? Dependendo se você for fazer bastante pãozinho, você recheia com 2 xícaras de açúcar. Aqui, ó, daí eu já vou misturar, eu vou botar mais margarina porque eu peguei o pote que a margarina tava terminando, né? Então, eu vou botar mais margarina aqui. No caso, você coloca 500 gramas de margarina, 2 xícaras de açúcar e um pacote de coco ralado de 200 gramas, né? Ou de 100 gramas, a sua preferência, tá, gente? Não é uma regra assim. Quer botar mais coco, põe mais coco, quer menos, põe menos. Daí, ó, eu vou pegar aqui com essa colher mesmo, porque eu vou usar o mesmo potinho aqui. Então... eu não vou fazer as 500 gramas, porque eu não vou fazer todo, né, a massa que eu fiz, eu vou fazer pão caseiro. Então, como é metade, ó, você dá uma misturadinha assim, não precisa ficar tão misturado. Açúcar, o coco ralado, porque você vai passar com a colher na massa, então ela já vai, sabe, ela já vai ficar. Aqui, ó, você pode usar uma bacia maior. Aqui eu vou fazer menos, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a metade da minha massa, que a outra metade eu vou fazer o pão caseiro sem ser o docinho. Então, misturei aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar, ó, a margarina nessa massa, tá? Aqui caiu açúcar, não tem importância. Ó, aqui tá açúcar, margarina e o coco ralado, tá? Tô usando só metade de 500 gramas, tá, gente? Porque eu vou fazer metade da massa. Aí, a margarina, açúcar e o coco, você põe ao seu gosto. Não tem segredo. É bastante massa? Faz um pote inteiro, as 500 gramas. Metade da massa que você vai rechear, usa metade da margarina. Não precisa exagerar. Porque o que vai deixar gostoso o teu pãozinho é quando você tirar ele do forno, que ele tá quente. Assim que você tirar, você rega com leite fervendo, gente. O leite tem que estar fervendo. Aí você rega o pãozinho. Aí ele vai dar aquele efeito na massa de chineque, sabe? Vai ficar igualzinho o chineque. Então, na verdade, o que manda muito é o teu pão você regar com leite fervendo assim que você tira. Então, ó, eu separei aqui, vou pegar mais margarina. Ó, eu recheei margarina, açúcar e coco, tá? Ó,
Vou rechear mais aqui. Aqui vai do teu gosto. Você quer bem recheadão, eu acho, assim, como eu faço toda semana, gente, eu não exagero, assim, no recheio. Toda semana, tem semana que eu não faço, mas como aqui em casa meus meninos gostam muito, aí, ó, você vai enrolar, ó, como se fosse um rocambole ali, ó, igual um pão. Não tem segredo, que é coisinha do coco. Muito bem. Fechei aqui, ó. Ó, não tem segredo, igual se fosse enrolar pão, gente. Ó, igual se fosse enrolar pão. Fecha a pontinha aqui. O que que eu vou fazer? Ó, tá um pão, tá vendo? Se eu quisesse, até podia assar ele assim, fica um pão recheado. Eu vou cortar, vou pegar uma faca maior. Só um pouquinho, gente. Eu vou cortar assim, ó. Coloca os teus dedos aqui, ó. Vamos medir assim, mais ou menos espaço de 2 dedos deu, né, ó, 2 dedos. Aí você corta, é que como eu faço direto, eu já nem meço, eu já tenho, ó, tá vendo? Mais ou menos 2 a 3 dedos no máximo de distância. Você corta, ó. Aí eu vou... Mas como que você faz pra ele ficar enroladinho assim, parecendo uma florzinha? É isso, gente, ó, não tem segredo. Eu feito isso, cortou, você vai colocar na forma enfarinhada, né, untada e enfarinhada. Como que eu vou pôr? Eu vou pegar com cuidado e vou pôr assim, ó. Tá vendo? Aí você deixa um espacinho entre um e outro. Ó, gente, olha que facinho. A mesma massa do pão caseiro, você fez o seu chinequinho. O que vai acontecer é que quando eu tirar ele do forno quente, eu vou regar com leite fervendo, tá? Então, ó, aqui ainda tem mais, deixa um espacinho, ainda dá pra eu botar mais um ali. Então, é assim que você vai trabalhar a sua massa do pão doce, que eu já vou fazer o resto. Mas, aquela ali eu vou fazer o caseiro simples, né? Então, ó, já recheei toda a parte que eu quero doce. Ah, eu não quero todo o pão doce, eu quero o meu pão caseiro simples. Porque eu, por exemplo, aqui eu tenho o Pedrinho que não gosta do pãozinho doce. Ele gosta do pão caseiro, ele não gosta de cobertura de bolo, ele gosta de bolo sem cobertura. Então, ó, é simples. O que que eu vou fazer nesse pão caseiro? Para ele ficar delicioso. E não é o doce. Eu vou... Só pegar uma colher limpa, gente. Olha, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou passar margarina aqui, ó. Pensa na delícia que vai ficar esse pãozinho caseiro. Não vai ser um pão doce, igual aquele ali, mas a mesma massa. Olha lá, ó. Passei margarina. Olha que delícia. Digamos que eu quisesse pôr queijo ralado aqui. Você pode pôr em cima dessa margarina, você pode polvilhar com queijo ralado, tá? Aí você usa criatividade. Você quer rechear com mussarela, frios, né? Mussarela, presunto, apresuntado, picadinho. Faz isso, bota a margarina e põe os frios aqui. Gente, é muito simples. Aí eu vou enrolar esse pão normal, ó. Só vou ter que ir arrumandinho, né? Por causa da margarina. Ó, enrolei normal. Ó, minha massa tá grossa aqui, né? Mas não tem importância que esse vai ser o meu pão caseiro. Então, ó, enrolei normal, vou dar uma arrumadinha, né? Pra ele não ficar com as pontas e depois queimar e desperdiçar. E vou botar na minha forminha de pão, né? Pra ele crescer aqui tranquilinho e ficar delicioso. Então, se vocês entenderam, com a mesma massa do pão que eu passei pra vocês, você tem o pão caseiro com a opção de você rechear com margarina e queijo ralado ou frios, ou fazer ele simples também, só enrolar sem passar a margarina, tá? E você tem a opção de fazer os chinequinhos, ó, que eu vou enrolar o restante da massa, tá bom? Eu já volto mostrando pra vocês, eu vou tirar ele do forno e vou regar com leite fervendo, vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Então, amores,
eu levei os pãezinhos para crescer e eu ia mostrar para vocês quando eu estivesse colocando no forno, mas eu já peço perdão para vocês porque eu tava fazendo bolachas e me entreti e ele até acabou crescendo demais. Então, quando eu coloquei rápido porque já tava passando da hora. Ó, ele chegou a esborrachar aqui porque ele cresceu muito na forma. Mas ficou os 2 pães caseiros, tá? E as 2 formas de chinequinho, ó. Deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, deu 14 chinequinhos. Vocês veem como rende. Então, como eu acabei de tirar do forno, tá super quente, eu fervi 500 ml de leite. Aí eu vou adoçar esse leite. Esse adoçar é a gosto. Se você quiser regar só com leite, sem açúcar, pode ser também, tá? É que daí aqui os meus meninos gostam de tudo docinho. Então, ó, eu vou regar esse pãozinho quente com leite quente. Você tem que acabar de tirar do forno e já regar, tá, gente? O leite tem que estar realmente quente. Se você faz isso, ele vai dar aquele aspecto na massa de chineque mesmo, tá? Aí, ó, vamos regar esses aqui também, tá? Aí você fala, não vai ficar muito molhado? Não, gente, porque ele realmente absorve, tá? Ele absorve e é muito delicioso esse pãozinho doce recheado com margarina, coco e açúcar. E você molhar ele fica maravilhoso, ó. 500 ml dá e sobra, tá? Se você não quiser muito molhado, você faz com menos leite. Aí, ó, aproveitar a suquinha aqui. Aí, esses pãezinhos, o que ficou caseiro, ó, ele deu uma esborrachadinha aqui, porque ele passou da hora de ir pro forno que eu tava assando bolacha. Essa bolacha que eu tava assando é a bolacha de sal amoníaco. É uma delícia também, a gente faz com essência de baunilha, você pode pôr com coco. Eu já tenho ela gravada no canal, mas se vocês não entenderem, assistir lá e não entender e quiser que eu grave novamente, vocês mandam pra mim, tá? Manda recadinho, comenta lá no canal, no YouTube, que eu gravo novamente. Como eu estava assando essa bolacha, acabou passando da hora de pôr esse aqui no forno, por isso que ele deu essa esborrachadinha, que cresceu até demais da conta na forma. E esse bolo aqui é um bolo simples, eu só coloquei coco em cima, porque sempre que eu vou fazer pão, eu faço um bolo, faço bolacha para aquecer o forno antes. Mas esse bolo, eu tenho a receita igualzinha, porém é o bolo molhado de coco. Tem a receita no canal, tá? A única coisa que eu não fiz aqui é molhar ele com leite ainda. Eu só botei o... Então, esse bolo simples, eu tenho a receita dele no canal como bolo molhado de coco, tá? Procurem lá. Só que como eu não quero fazer ele molhado, que o meu menino gosta dele mais seco, eu não molhei, tá? Mas vocês vejam lá que tem bolo molhado de coco. E esse tem no canal, a bolacha tem no canal, é só vocês assistirem os vídeos lá. Se tiver dúvida, fala comigo, gente. Se inscreve no meu canal, tá? Dá o seu like, compartilha no Facebook, nas redes sociais de vocês, que eu quero e preciso que esse canal cresça. Eu tô num projeto novo de música, como eu já falei, então tá bem corrido, mas eu vou gravar também alguma coisa da parte da música pra vocês, tá? Eu amo vocês, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, ó, e lembrem-se do que eu sempre falo pra vocês, Deus é maior que toda a nossa dor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de pandemia, muitas mortes, muitas percas, muitas pessoas de luto, mas vamos se firmar no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o que consola o nosso coração, independente da dor do que a gente estiver passando. Vocês sabem muito bem, eu sou prova viva disso, tá bom? Eu amo vocês, ó. Beijinho.